paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez escutar a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Você que veio do seu trabalho, veio da sua casa, veio, enfim, da sua luta diária de hoje, você tem uma porção dobrada da palavra do Senhor nessa noite para você. Amém? Deus honra aquele que honra Ele. Portanto, você veio com sacrifício, cansado, um dia muitas vezes atribulado, um dia cansativo, mas você está aqui e está honrando o Senhor com a tua presença, com os teus lábios, enfim, com o teu coração, e Deus certamente te honrará nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 40, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 40, vamos fazer menção da palavra do nosso Deus, tratando do tema de tabernáculos, na qual nós celebraremos a festa de tabernáculos, e nesta noite nós vamos tratar a respeito desse tema, de tabernáculos, e a palavra do Senhor falar contigo nessa noite no nome de Jesus, amém? Amém. Deus é fiel e Ele está aqui nesse lugar para ver a tua adoração e você sair daqui mais entendedor da palavra do nosso Deus. Êxodo, capítulo de número 40, vamos ler a partir do versículo de número 17. Êxodo 40, versículo de número 17. E depois pularemos para o versículo de número 34. Êxodo 40, versículo de número 37, e após o versículo de número 34 em diante. Amém? Quantos acharam da glória a Deus? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus que reina e que vive para todo sempre. Êxodo capítulo 40, versículo de número 17. Diz assim: E aconteceu no primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas. E meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Versículo de número 34 diz assim, para completar a mensagem desta noite: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E todos foram felizes para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Quando a gente vai falar a respeito de algo, de um tema específico, a gente tem que tomar um cuidado para que as pessoas entendam o que está fazendo ou o que está adorando, enfim. O presbítero falou a respeito da festa que será celebrada, a festa dos tabernáculos, e não é de costume das igrejas evangélicas celebrarem essas festas. Só atentam principalmente para a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa é conhecida no mundo inteiro, e o inimigo é tão sujo que ele tem a capacidade de colocar nos corações dos seres humanos. A festa da Páscoa é o resumo do coelhinho,
é o resumo do chocolate, é o resumo, enfim, distorce totalmente a palavra do Senhor com relação à Páscoa. E todos nós, desde pequenos, crescemos com relação a isso, a celebrar algo sem entendimento nenhum. Celebrar algo sem entendimento é não dar honra àquele que merece toda a honra, que é o nosso Deus. Quando eu celebro a Páscoa, eu estou no mundo, principalmente as pessoas que não entendem a palavra do Senhor, elas não querem saber do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro. Elas não querem saber daquele que derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecadores, para que nós tivéssemos salvação. Não! Se você for falar isso para ela, isso não importa, presbítero. Isso aí é deixado em segundo plano. O que me interessa é o chocolate. O que me interessa é a marca do chocolate. O que me interessa é celebrar algo que eu possa comer. Enfim, então você vai percebendo que o diabo vai tirando o aspecto de celebração, de honra ao Deus Todo-Poderoso. E a gente começa desde pequeno a celebrar as coisas de uma maneira totalmente diferente. Ao invés de nós celebrarmos a Páscoa como no Egito, na saída do Egito, na qual o povo saiu apressadamente e Deus os livrou, dando libertação ao povo de Israel, nós celebramos a Páscoa cristã, na qual nós entendemos que não é o chocolate, não é o bolinho da Páscoa que merece honra. O que merece honra é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que há e aquele que há de vir, porque foi Ele que nos deu o seu sangue naquela cruz. Foi Ele, assim como Deus libertou Israel do povo do Egito, Jesus Cristo nos libertou da morte e da escravidão do pecado. Isso significa a Páscoa. Pois bem, quando eu venho para a palavra do Senhor em Êxodo, vai falar a respeito um pouco do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Para que você possa entender a palavra do Senhor nesta noite. O tabernáculo, na verdade, era uma tenda na qual os judeus, eles, até hoje, irmãos, eles têm uma festa, a festa dos tabernáculos, aonde tem uma família judia, aonde tem uma família que ali confessa ali a sua descendência judia, eles pode estar no apartamento, pode estar no meio do mato, pode estar no teu trabalho. Sabe o que eles fazem nesse tempo? Eles pegam uma cabana e eles celebram o Deus Todo-Poderoso. A festa dos tabernáculos para os judeus é isso: você colocar uma cabana e toda a sua família estar dentro daquela cabana. Para quê? Para que você e a tua família entenda que Deus os libertou ali do Egito e Deus colocou um tabernáculo, ou seja, Deus colocou uma cobertura sobre você e Deus colocou uma cobertura espiritual sobre a sua família. Então, toda a festa de tabernáculos, os judeus eles colocam, fazem uma cabana, enfim, aonde eles estiverem, irmão. Se é na sua casa, se é no seu apartamento, se é no camping, se é no trabalho, enfim, aonde o povo judeu está, eles celebram dessa maneira. Colocam a cabana e celebram a festa dos tabernáculos e chama toda a sua família e diz: vamos celebrar e honrar ao nosso Deus. Por quê? Porque nós somos a cobertura de Deus, nós somos a cobertura espiritual do nosso Deus. Então, prossigamos em entrar dentro da cabana para lembrar para os filhos, para lembrar para aqueles que estão vendo aquela atitude, que Deus é a cobertura nossa, que Deus é o nosso galardão e Deus é o nosso libertador. Então, para que você entenda a palavra do Senhor, tabernáculos é muito importante por causa disso, ou um dos motivos. Eles colocavam, e até hoje fazem isso, colocam cabanas, trazem suas famílias, eles entram dentro da cabana, e certamente os filhos, os mais pequenos, vão dizer: por que nós estamos fazendo isso? Aí vem a resposta tremenda e maravilhosa, para dizer para o teu filho, para a tua filha, ou para quem quer que esteja com dúvida: porque o Senhor é a nossa cobertura, o Senhor é o nosso galardão. Estamos debaixo de uma cabana, estamos debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quando você essa palavra, diga amém. Você está entendendo? Mas bem, tabernáculo, resumindo, é isso. Mas para que a gente chegue a Êxodo capítulo de número 40, eu gostaria de fazer um resumo para que os irmãos possam entender a palavra do nosso Deus nessa noite. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, todo mundo já sabe,
de cobre salteado, que Deus vai criar todas as coisas. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e a terra era vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre o ar. Pois bem, quando a Bíblia vai dizer que tudo era vazio, Deus aprova a Ele criar todas as coisas, criar tudo, todas as coisas, com só o poder da sua palavra. Quando Ele diz, haja, havia. Quando Ele diz, haja luz, houve luz. Quando Ele diz, haja firmamento, houve firmamento. Quando Ele diz, haja céus, haja animais, haja o homem, haja, enfim, tudo que Deus criou nos céus e na terra, Ele diz com o poder da sua palavra. Pois bem, eu abro um parênteses nessa noite para que você possa entender e acreditar. Tudo que Deus fala, tudo que Deus profetizou, tudo que Deus Ele tem no coração dele, Ele diz, comente com a tua palavra, como diz Pedro, fala assim, basta, Senhor, uma palavra sua, uma palavra de Deus, meu irmão. Pode não ser um texto completo, basta somente uma palavra do Senhor dizendo na sua vida, haja. E é hoje que Deus quer dar a bênção para você, e as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, é muito mais do que nós pensamos. Basta o haja de Deus. Quando Ele quer decidir lhe abençoar, não há inferno, não há estratégia do inimigo, não há ninguém que possa contra a palavra do nosso Deus. Portanto, nessa noite, tranquilize teu coração, meu irmão, minha irmã. Continue a orar, continue a jejuar, continue a buscar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, haja, eu quero abençoar aquele irmão, eu quero abençoar aquela irmã, não tem ninguém, não tem nada que possa impedir o poder e o agir do nosso Deus. E nessa noite Deus quer falar muito hajas para vocês, muito ovelhas para você. Deus, Ele quer tremendamente lhe abençoar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então, voltando ao texto, quando Deus diz, haja, e as coisas começaram a acontecer. Pois bem, quando o sexto dia chegou, Deus começou a elaborar a sua obra-prima, como diz Paulo. A obra-prima de Deus, qual que é? É os céus? Não. É a terra? Também não. É o mar? Também não. É o firmamento? Também não. É os peixes? Não. É os animais? Também não. O que é a obra-prima de Deus? Olha do lado, do teu lado, pode olhar do teu lado. Está aqui a obra-prima de Deus. Paulo fala que a obra-prima de Deus é eu e você. No sexto dia Ele vai fazer a obra-prima. Ou que seja, o que é obra-prima? É a obra melhor, é a primeira obra, é a obra que Deus deseja para mim e para você, algo de especial. Então Ele vai criando as coisas, enfim, o firmamento, vai criando os mares, vai criando os céus, mas aquilo tudo era para quê? Para preparar algo muito bom, para preparar algo muito especial que ainda estava por vir. O primeiro dia foi tremendo, haja ouro. O segundo dia, a mesma coisa. O terceiro dia, idem. O quarto, enfim, também a mesma coisa. Quando chega o quinto dia da criação do nosso Deus, Ele vai dizer haja, e as coisas vão acontecendo. Mas, irmão, preste atenção numa coisa. Quando chega o sexto dia, tudo estava preparado, mas me parece que faltava algo tremendo naquele lugar. Faltava o último haja de Deus, o último aprove a Deus, a última coisa tremenda que Deus queria fazer naquele lugar, na terra, enfim, o que Ele estava fazendo, que era o quê? Era eu e era você, era o homem, a obra-prima de Deus, aquilo que a cereja, como diz ali o ditado popular, a cereja do bolo. O bolo estava muito bonito, o bolo estava recheado, o bolo estava num aspecto tremendo, o bolo estava delicioso, mas todo bolo ele tem que ter um enfeite, todo bolo ele tem que ter algo sobre ele que chame a atenção. Pode ser que você olhe para um bolo e ele esteja tremendamente maravilhoso e gostoso, mas quando você olha um bolo bem decorado, com uma cereja em cima, você começa a olhar o bolo de uma maneira diferente, embora aquele bolo seja igual ao do outro da confeitaria. Mas quando você olha aquele bolo e vê uma cereja, a cereja é que vai fazer a diferença do bolo. E quando Deus vai criando as coisas, a cereja era eu, a cereja era você, era o homem. E isso aconteceu no sexto dia. As coisas vão acontecendo e Deus vai trabalhando e vai elaborando aquilo que aprova o coração dele para a humanidade. Pois bem, aí eu venho para a palavra de Deus, Gênesis no capítulo 7, vai falar sobre o dilúvio. Quando tudo vai acontecendo, Ele cria Adão e cria Eva, as coisas vão acontecendo, eles têm filhos, vai acontecendo tragédias, enfim, irmão, uma
coisas que a gente bem sabe na Bíblia. Aí Deus, ele se cansa de tudo isso e ele diz: eu me arrependo de ter feito o homem, eu me arrependo de ter feito o homem, porque o homem é um coração, está com o coração servil, está com o coração duro. Então ele chama Noé e diz: Noé, tu és o homem justo aqui sobre a terra, somente você e tua família, você vai se separar e eu vou te salvar. Pois bem, vem um dilúvio, que todos nós sabemos, e Deus destrói tudo isso. Gênesis capítulo número 11, para que você entenda a palavra do Senhor, vem a Torre de Babel. Quando o homem se junta, é terrível, é tremendo. Por quê? Porque o homem se junta, ele queria se chegar a Deus, perto de Deus, parecia que ele queria também a honra de Deus, a glória de Deus. Ele diz: façamos ali uma torre para que nós chegássemos perto de Deus. Vai o homem e faz a torre famosa, Torre de Babel, na qual vem o nome Babilônia, ou seja, o nome Babilônia e Babel significa confusão. E tudo que o homem faz para desonrar a Deus e para trazer honra para si, traz uma confusão na sua vida e traz uma confusão na vida da sua família. Por quê? Porque a Bíblia diz: eu não divido honra, eu não divido glória com ninguém, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então o homem, ele vai e cria a Torre de Babel, e Deus fala: vamos e vamos confundir eles, e vamos trazer línguas novas para eles, não línguas estranhas, mas línguas na qual eles não vão entender nada. Um vai falar inglês, outro vai falar chinês, outro vai falar aramaico, outro vai falar italiano, enfim, as coisas vão ficando se confundindo, e as coisas vão ficando fora do controle do homem. Pois bem, aí a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo número 12, a criação de Deus, ela está corrompida, a criação de Deus está fora do padrão da qual Deus sonhou para o homem. Então ele vai chamar Abraão. Quando ele chama Abraão, ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, tira tudo, de todas as coisas que você está fazendo, Abraão, porque eu tenho chamado, eu tenho algo tremendo para você, eu tenho algo tremendo para a sua família. Pois bem, aí, depois de Gênesis 12, fazendo esse resumo da Bíblia, nós entramos aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 3, na qual Deus vai chamar Moisés. Quando Deus fala com Abraão, depois chama Moisés, olha que coisa interessante, que vai ter tudo a ver com os tabernáculos na qual nós vamos falar. Deus, na sua onipresença, na sua glória, na sua onipotência, Ele não pode se chegar ao homem de qualquer maneira. Deus, Ele não pode se chegar ao homem de uma maneira qualquer, de supetão. Sabe por quê? Porque se Deus se achega ao homem de qualquer maneira, a glória do nosso Deus, ela te fulmina. Deus é tão poderoso, tão santo e tão extraordinário, que se Ele se aproxima de você, porque Ele é Espírito, o Espírito dele vem e lhe queima, Ele lhe torra, você vira churrasco. Então, quando Deus, Ele percebe que não pode se chegar ao homem de qualquer maneira, o que Ele faz? Ele vem, como nós estudamos teologia, o milagre da teofania. Ele se transforma em algo para quê? Para que a glória dele não lhe fulmine, a glória dele, a presença dele, a honra dele não lhe mate. Então, em Gênesis, melhor dizendo, em Êxodo capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele entra dentro de uma sarça, de uma árvore, e a sarça começa a pegar fogo. Aí Moisés olha aquilo tudo e se espanta, dizendo: o que é aquilo? Moisés vai se aproximar de curioso e vai dizer: meu Deus, que coisa tremenda, a sarça está pegando fogo. Mas uma coisa mais extraordinária ainda, porque a sarça não se consumia, pegava fogo e não se consumia. Isso vai trazendo a Moisés a curiosidade. Moisés vai se aproximando da sarça, aí Deus vem dizer: Moisés, fique aí, porque se você se aproximar, tu és consumido. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela é tão grande, que se você se aproximar dela, você é pegado no fogo e morre na hora, é fulminado. Por isso que Deus vai falar para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, não se aproxime. As pessoas pensam: não se aproxima por quê? Porque Deus não quer contato com Moisés? Não, porque a glória dele, a glória do Senhor, se Moisés dá mais um passo para frente, é morto, meu irmão, na hora, é fulminado na hora. Não tem CREI, não tem Santa Casa, não tem ninguém que consiga levantar Moisés. Aí ele vai: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque Moisés era da onde? Estava vindo do Egito, lugar de pecado, lugar de blasfêmia, embora Moisés não fosse dessa maneira, mas o lugar que ele estava era assim. Então ele diz: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Sabe
Sabe por quê? Porque onde está Jesus, meu irmão? Onde está Jesus? Aonde está o nosso Deus? Tudo aquilo se torna santo, tudo aquilo se torna poderoso. A atmosfera, ela muda. Por isso que Jesus vai dizer ali no livro de Mateus: quando estiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Por isso que a igreja, meu irmão, quando você se reúne para celebrar e adorar o Deus, não é um lugar comum, não. Esse lugar não é um lugar mais comum. Por quê? Porque Jesus está no meio de nós. A santidade de Deus está no meio de nós. E aonde está Jesus? Aonde está Deus? Há milagres. Aonde está Deus? Aonde está Jesus? Há provisão de Deus, há santidade de Deus. Então esse lugar se torna um lugar santo. Esse lugar que você está aqui, esse quadrilátero aqui que você está, ele é muito, mas muito santo, meu irmão, muito santo. Portanto, nessa noite eu gostaria que você desse glória a Deus e dissesse: obrigado, Senhor, obrigado, porque esse lugar é santo. É santo porque tem um pregador pregando a palavra de Deus, é santo porque tem alguém louvando, é santo, não, é santo, sabe por quê? Porque a presença dele se faz notória neste lugar. Se tiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de você. Por isso que essa noite celebra ele, porque ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, paramos em Êxodo capítulo 3, na qual Deus se apresenta com a sua santidade ali a Moisés na sarça ardente. Pois bem, aí chegamos a onde nós queríamos, Êxodo capítulo 25, ou melhor dizendo, versículo 40, capítulo 40, versículo número 17, que vai falar a respeito de Moisés levantando o tabernáculo. Mas observe bem que no Êxodo capítulo de número 25, Deus vai dando a ordem para que Moisés e o povo de Israel façam um tabernáculo para ele. Façam um tabernáculo para que ele habitasse dentro do tabernáculo. Fizesse um tabernáculo para representar a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 40, tudo já está preparado. Para quê? Para que levantasse o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Vocês ouviram eu falando que a glória do Senhor é tão grande, tão fulminante, que se ele se aproximar de você, ele te mata. Se ele se aproximar de você, pela glória dele, ele te fulmina. Então, como Deus é bom. Eu fico lendo a Bíblia, eu fico excitado, meu Deus do céu, para com isso, Deus. Mas que Deus é muito bom. A gente às vezes vai fazer as coisas do Senhor sem entendimento, e a gente não celebra tanto como se tivesse entendimento. Aí, observe bem, Êxodo 25, ele vai dizer: faça um tabernáculo para mim, faça uma tenda para mim. No 40, Moisés já está levantando, obedece e já está levantando. Aí ele pergunta: para que Deus vai fazer um tabernáculo? Para que Deus vai levar o povo de Israel à terra prometida, a Canaã, e precisa levar um tabernáculo, levar algo pesado? Porque o tabernáculo era a todo momento tinha que montar, desmontar. É como se fosse uma igreja, para que você possa entender. Quem nunca viu um tabernáculo ou uma figura de um tabernáculo, é como se fosse uma igreja móvel. Ao invés de ter parede, como essa aqui é fixa, tem colunas, ela fica parada aqui, não vai se mover. O tabernáculo é diferente. Deus manda Moisés fazer o tabernáculo com os utensílios, enfim, para quê? Para que toda vez que o povo de Israel estava ali peregrinando no deserto, pegasse o tabernáculo, montasse o tabernáculo, parasse no tabernáculo, e toda a congregação de Israel, todas as tribos de Israel, paravam, entravam dentro do tabernáculo e celebravam ao Deus Todo-Poderoso. Para isso que Deus mandou fazer o tabernáculo. Toda vez que o povo se deslocasse para uma bênção, para sair para o deserto, para ir para outra cidade, para, enfim, galgar aquilo que Deus tinha prometido para eles, parava, fazia, ou melhor dizendo, montava o tabernáculo, aí o povo amava e adorava ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, ele queria, sabe o quê? Que houvesse um encontro entre ele e o homem. Aí Deus teve essa excelente ideia de fazer um tabernáculo, para quê? Para que o homem entrasse dentro do tabernáculo e celebrasse a Deus Todo-Poderoso, se lembrasse do Deus Todo-Poderoso de geração em geração. Aí, quando eu vou olhar no Velho Testamento, Deus vai se manifestando, como eu já disse a você, de uma maneira com muito, mas muito cuidado. Muito cuidado, por quê? Porque a glória de Deus é tão grande,
Deus era tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, e Ele queria se revelar ao povo dele, Ele queria se manifestar ao povo dele. Ele não queria ser somente um Deus de milagres, um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que faz o povo passar o Rio Jordão, um Deus ali que tem promessas lá em Canaã. Não, um Deus que libera ali homens levar caixas de uva, tinha que ser 3, 4 homens para levar caixas de uva de tanta glória do Senhor, de tantas bênçãos do Senhor. Não, Deus não estava preocupado com isso, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer, Ele vai fazer isso na sua vida. Não, o que Deus ele estava preocupado era se chegar ao homem. Para quê? Para que o homem tivesse a comunhão para com Ele. Porque se eu tiver todas essas bênçãos, se eu tiver tudo isso, mar vermelhos abrindo, rios, jordões abrindo, todas essas coisas boas acontecendo, mas não tiver a presença de Deus, de nada vale. Para que eu vou ter tudo isso? Como diz Jesus em Mateus, o que ganhará a alma do homem juntando tudo isso em celeiros, se um dia ele vai morrer e vai deixar tudo? E pior, ele vai deixar tudo para os filhos brigarem e se matarem por causa da herança. Para quê? Sem a presença de Deus. Agora, quando eu tenho a presença de Deus, tudo, meu irmão, até aquilo que eu não tenho, vale a pena. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é o que mais vale para o ser humano. A presença de Deus é o que mais vale para nós. A gente pode perder tudo, como Jó perdeu tudo, perdeu seus 10 filhos, perdeu camelos, perdeu, enfim, tudo aquilo que ele tinha, sua riqueza. Veio o diabo numa reunião nos céus e disse: olha, sabe por que ele te ama? Sabe por que ele te adora? Sabe por que ele te honra? Porque ele é cercado de bens. A vida dele é tudo cheio de bens. Ele tem melhores camelos, ele tem os melhores cabritos, ele tem as melhores vacas, o melhor curral, ele tem tudo. Agora, tira tudo isso dele para ver se ele te adora. Pois bem, Deus aceitou o desafio, sabia o coração de Jó. Aí a Bíblia vai falar, e você entende muito bem, que Deus vai tirando tudo, menos a vida dele. Sobrou para ele, sabe o quê? Um caco de telha velho. Para quê? Para que ele se coçasse. Mas o caco de telha velho era uma coisa superficial, sabe por quê? Porque tinha ainda o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que há de vir. Já perdeu tudo, meu irmão. A mulher dele chegou a dizer: maldição esse teu Deus de mole. Ele falou: tu falas como uma louca, mulher, tu és louca. Sabe por quê? Porque quando Deus dá tudo, você aceita com prazer, mas quando Deus tira, você quer praguejar, você quer rosnar, você quer amaldiçoar. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu, Ele mesmo tomou. Aí já vai dizer, ele vai dizer: nu eu vim e nu eu vou voltar. Sabe por quê? Porque o coração de Jó não estava nas coisas, o coração de Jó estava no Deus que dá todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Então, Deus no Velho Testamento, Ele vem de uma maneira com muito cuidado. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 33, de que Moisés suplica a Deus para que Deus habite no meio do seu povo. E Deus fala para Moisés: Moisés, se eu entrar no meio do meu povo, se eu habitar no meio do meu povo, o meu povo é destruído, Moisés. O meu povo é formado, Moisés. Eu não posso entrar. Mas ele disse: Moisés, então se o Senhor não for conosco, então nem nada adianta. Se você for conosco, não adianta nós ir numa terra que manda leite e mel, não adianta a gente ir num lugar adorável, não adianta ir num lugar na qual nós somos abençoados, porque o Senhor não vai conosco, porque Deus estava revoltado com as murmurações de Israel. Então aí chega Moisés e diz: se o Senhor não for no meio de vós, olha o desafio de Moisés, olha como Moisés tinha intimidade com Deus. Se o Senhor não for no meio de nós, se o Senhor não estiver conosco nessa caminhada, se não for conosco em Canaã, nós estamos perdidos. Aí Deus vai falar: Moisés, perdidos vocês estão se eu entrar no meio de vocês. Só que, olha que coisa interessante, Deus tem um plano para tudo. Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Deus não tem plano D. Não acredite nisso. Porque nada deu certo, eu vou para o plano B. Isso é coisa nossa, isso é coisa do homem. Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Ele tem plano A. Plano A de abençoado. De abençoado. Deus tem um plano A para você, meu irmão. Nada sai do controle da mão de Deus, nada sai do controle dos desígnios de Deus. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Quando Deus vai falar: Moisés, eu não posso habitar no meio de vocês, Moisés. Então, o que a Bíblia vai dizer? Também no livro de Isaías, capítulo de número 6, se eu não me engano. Isaías vai e olha o trono dos céus. Olha Deus no seu sublime
e maravilhoso trono. Só que uma coisa que chama a atenção no texto, e chama a atenção de Isaías, porque ele vai descrever isso, é que havia serafins rodeando o trono de Deus. Havia serafins amando a Deus, celebrando a Deus, adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Mas o que chama a atenção não é somente isso. Isaías vai descrever que esses serafins tinham 6 asas. Como 6 asas? Que coisa esquisita. Sim, porque tudo tem propósito de Deus. Ele bate o olho e ele começa a escrever no seu livro. 6 asas. Por que 6 asas? A Bíblia vai dizer: 2 cobriram seu rosto, 2 cobriram seus pés, mas 2 eles voavam. O porquê disso, presbítero? Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem tanto cuidado de mim e de você, Ele tem tantas maneiras de nos amar, que Ele coloca até os serafins, Ele coloca anjos poderosos. Serafim significa anjos de fogo, coisas ardentes, porque eles amam, adoram Deus o tempo todo, 24 horas, numa tamanha adoração que chega a arder, sair fogo de tanta adoração, de tanto amor ao Deus Todo-Poderoso. Aí Deus, na sua infinita inteligência e bondade, Ele coloca 6 asas, Ele coloca asas nos pés, Ele coloca asas para que eles voem, mas Deus coloca 2 asas na sua cara, ou melhor dizendo, no seu rosto. Sabe para quê? Para que eles não possam ver a glória de Deus, porque se eles viessem a glória de Deus, vissem, melhor dizendo, a glória de Deus, eles estariam mortos, eles não conseguiriam voar, eles não conseguiriam fazer nada. Sabe por quê? Porque a glória de Deus estava sobre o trono de Deus, a glória de Deus estava sobre aquele lugar. Então as asas é como se estivesse se tampando. Para quê? Para que eles não vissem a glória de Deus. Mas quando eu não vejo a glória de Deus, eu posso sentir ela. Eu não posso ver a glória de Deus hoje, eu não posso, mas naquele grande dia nós vamos ver a glória de Deus. Veremos a glória de Deus, porque Ele há de se manifestar para nós. Mas enquanto isso não chega, as asas dos querubins eram colocadas no seu rosto para que eles não pudessem ver a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? Deus, Ele quis se manifestar dessa maneira. Ele colocou o tabernáculo na terra. Ele pediu para Moisés fazer o tabernáculo para quê? Para que simplesmente eu e você possamos aprender e entender que Ele está dentro do tabernáculo. Ele decidiu habitar no meio de nós. Ele disse: Moisés, construa o tabernáculo. Eu não moro em lugar feito por mãos humanas, é verdade, Paulo vai dizer isso. Mas Deus, Ele é tão amoroso, Deus, Ele é tão bondoso, Deus, Ele ama você tanto, meu irmão, mas tanto, 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 que Ele decidiu fazer um tabernáculo para sair da glória que Ele estava. Olha, como é que pode? Aquele que fez os céus e a terra sai da glória dele, se desprende de tudo, para que eu e você, um comedor de arroz e feijão, para que eu e você ficássemos do ladinho dele, para que eu e você pudéssemos sentir o carinho dele, a habitação dele. Aí Ele vai fazer o tabernáculo, para quê? Para que Ele pudesse ficar mais perto de nós, mais juntos de nós. Vocês percebem o quão tremendo é isso? Lá em Gênesis, quando Ele vai criar o homem no 6º dia, logo depois, o que acontece? Ele vem na virada do dia falar com Adão. Ele não fica o tempo todo ali no jardim do Éden. Só no finalzinho da tarde, Ele vai: Adão, como é que tu estás, Adão? Ele se preocupa com Adão, mas não era o tempo todo que ele estava lá. Quando chega a nós, quando chega ali no tempo dos judeus, no Velho Testamento, Ele diz: eu tenho uma brilhante ideia, eu vou fazer com que esse povo fique eu mais perto deles. Eles não conseguem ficar perto de mim, porque são fulminados, a minha glória é muito grande, mas eu vou fazer algo que eu possa ficar no meio deles. Aí Deus vai falar o quê? Faça, Moisés, um tabernáculo. O tabernáculo é isso, meu irmão. Deus inventou o tabernáculo, teve essa brilhante ideia, sabe para quê? Para que Ele estivesse mais perto de nós, mais juntos de nós, muito mais aconchegante. Ele vai falar: eu estou aqui do teu lado, você está sofrendo, eu sinto as tuas dores. Deus vai falar assim: olha, eu sinto que você está triste, mas se aconselhe comigo. Eu envio o meu Espírito Santo para quê? Para que você fale com o meu Espírito mande mensagens para mim com gemidos inexprimíveis, gemidos que eu e você não entendemos, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele
que houve um tabernáculo, o tabernáculo entre nós e Deus se chama Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós, ele habita em nós, meu irmão. Ele está aqui nesse momento, ele quer ouvir o teu louvor, ele quer ouvir a tua adoração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então o tabernáculo Deus vai fazer para se sentir mais próximo do homem. E termina uma palavra. Daqui a uns 40 minutos. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, dentro do tabernáculo, que você entenda a festa do tabernáculo, era isso, a cobertura de Deus primeiramente, depois Deus querendo se unir com o homem, ter comunhão com o homem. Então Deus, Ele quer habitar dentro do tabernáculo, Ele quer habitar dentro da congregação para que Ele sinta a celebração sua e a tua honra. E dentro desse tabernáculo, a gente vai entender, a gente estudou algumas vezes, que dentro do tabernáculo existiam alguns utensílios. Um dos principais utensílios que tinha dentro do tabernáculo era o véu do templo e a arca da aliança. O véu do templo é como se, imagine só, você fazendo exemplo daqui da igreja. Aqui é um tabernáculo. Dentro do tabernáculo Deus manda colocar a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava o poder de Deus, simbolizava ali a aliança de Israel para com Deus. Tinha algumas coisas dentro da arca, a vara de Arão, enfim, algumas coisas dentro ali da arca da aliança. E onde Israel levava aquela arca da aliança, havia vitória, porque a arca da aliança representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, coloca a arca da aliança, um dos utensílios. Embora tinha outros utensílios, mas um dos principais, a arca da aliança, pois bem, simbolizava o quê? A vitória, o poder de Deus para com Israel. Outra coisa interessante, que dentro do tabernáculo Deus manda colocar cortinas, ou seja, coloca um véu. E nesse véu tinha uns símbolos de serafins. Nós já falamos, serafins o que era? Era a proteção de Deus, era algo que adorava ao Deus Todo-Poderoso. Então dentro daqueles véus daquele véu tinha ali o símbolo de serafins. Pois bem, quando Deus manda fazer, tudo tem um sentido. Constrói o tabernáculo, faz isso por mim, com a arca da aliança e o véu. Aí, como se tivesse essa cortina, fosse o véu e aqui fosse o tabernáculo. As coisas aconteciam dessa maneira. Daqui para lá era o Santo dos Santos. Do outro lado era o pátio onde ficavam os visitantes, enfim, ficava Israel. Desse lado ficavam alguns utensílios para o sacrifício. Do véu para cá, no tabernáculo, era um lugar chamado Santo dos Santos, melhor dizendo, Santíssimo Lugar. Dali para lá, Santo dos Santos. Daqui para cá, Santíssimo Lugar. Pois bem, você vai entender o porquê disso. Quando Israel pecava o tempo todo, evidentemente, Deus teve uma excelente ideia de fazer com que os sacerdotes apresentassem uma oferta ao Deus Todo-Poderoso depois do véu. Daqui para cá, ao Santíssimo Lugar, só quem entrava era o sumo sacerdote. Existe o sacerdote e o sumo sacerdote, o maior de todos. Então, o sumo sacerdote apresentava a oferta ali, aqui melhor dizendo, no Santíssimo Lugar, para que Deus ali expiasse ali os pecados de Israel, apagasse o pecado de Israel. Todo momento que o sumo sacerdote entrava, depois do véu, aquilo que estava no sacrifício, você apresentava a Deus, era apagado. Deus colocava no mar do esquecimento. Deus não se lembrava mais. Essa é a ideia que Deus tinha. Para quê? Para que você pudesse ser apagado dos seus pecados, você chegasse perto de Deus. Porque o pecado nos afasta do nosso Deus. Pois bem, quando Davi, ele reina sobre Israel, não tinha mais a necessidade do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, como disse os irmãos, era uma igreja móvel. É uma igreja na qual eles pegavam, caminhavam, levavam a igreja, desmontava, novamente caminhava, montava, adorava a Deus e fazia isso por muito tempo, até a peregrinação do deserto. Quando Israel começa a ter vitória,
vitórias e conquista Canaã, o tabernáculo já foi extinguido. Veio o tempo dos reis, veio o tempo dos sacerdotes, veio o tempo dos profetas. Aí quando vem esse tempo, principalmente de Davi teve uma brilhante ideia dizendo: olha, eu moro num palácio, eu moro numa coisa suntuosa, tudo aqui é de ouro, tudo aqui é de prata, tudo aqui é do bom e do melhor. E a arca do nosso Deus, na qual veio lá dos filisteus, devolvida pelos filisteus, ela mora numa tenda, numa cabana. Não vai ser assim. Eu vou construir um templo para o Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para que a presença de Deus se habite em nós e não em tendas. Observe bem, primeiro foi o quê? Tabernáculo, uma tenda. Depois, Davi teve a brilhante ideia de construir um templo. Só que a mão de Davi era cheia de sangue, então Deus não permitiu seu filho Salomão, como nós sabemos da história. O templo foi erguido, pois bem, a arca da aliança foi levada para o templo. Enfim, a Bíblia vai contar a história que a gente já conhece. Mas coisa muito interessante, meu irmão, minha irmã, é que o templo, um dia, ele foi destruído. Um templo, um dia, por Nabucodonosor, foi levado abaixo. O templo não existia mais, só existia ruínas do templo. Só existia ali o que você vê hoje lá, os judeus no muro, rumo das lamentações. Aqui é o resquício do templo de Salomão. Pois bem, quando o templo cai abaixo, Israel fica todo triste, volta do cativeiro e diz: o templo, o nosso templo, era suntuoso, era maravilhoso, era grandioso. A glória do Senhor estava sobre esse lugar. A glória do Senhor estava sobre o templo. Outrora sobre o tabernáculo, agora sobre o templo. E eles começaram a reclamar, por quê? Porque o templo, Deus não visitava mais, o templo não estava mais em condições de celebrar o Deus Todo-Poderoso. Aí, o que acontece? A Bíblia vai dizer que esse templo é derrubado e não tem mais a glória do Senhor, não tem mais a presença do Senhor. Então, a Bíblia vai nos falar que quando Davi constrói, ou melhor dizendo, Salomão constrói o templo, a glória do Senhor vem sobre Israel todinha, sobre aquele templo todinho. Só que aquilo ali não existia mais, aquilo não tem mais, porque o templo já não tem mais o tabernáculo, não tem mais o templo. Como é que Deus vai habitar em nós? Como Deus vai se chegar a nós? Como Deus, Ele vai fazer com que nós sintamos a sua presença? Como Deus vai fazer com que a gente, eu e você, nós possamos celebrar a Ele do nosso lado? Não um Deus de longe, não, mas um Deus de muito perto, se já não tem mais tabernáculo, se o templo já foi destruído. Pois bem, chega os nossos dias. E vou terminando a palavra aqui para você glorificar ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo de número 14, que Jesus, ele se transforma em nosso tabernáculo, ele se transforma em nossa cobertura. Tudo aquilo que estava predizendo no Velho Testamento sobre o tabernáculo, que Deus teria a cobertura, que Deus queria habitar em Israel, ele vai se transfigurar, ou melhor dizendo, ele vai se resultar em Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna o nosso tabernáculo, e ele é o nosso tabernáculo. Observe bem, Deus no Velho Testamento sai da sua glória e vai habitar no tabernáculo para ficar com o seu povo, para ser honrado pelo seu povo. Jesus Cristo, quando ele vem para a terra, ele é destituído de toda a sua glória. Deus, ele poderia muito bem, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso, mandar um anjo, um serafim, um querubim, enfim, qualquer anjo poderoso. Para quê? Para que lutasse por mim e por você. O anjo com certeza ia lutar e ia ganhar. Mas não, ele chamou a Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Salvador, o melhor da sua criação. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos entender que o nosso Deus, ele dá o melhor para nós. É o nosso tabernáculo, irmão. Jesus é a nossa cobertura. Ele se destruiu de toda a glória. Ele veio como um homem. Ele lutou, sofreu dores, sofreu pesares. Para quê? Para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é o nosso tabernáculo. Aí termina a palavra de Deus em João capítulo de número 14, 4, melhor dizendo, diz que Jesus está a caminho de Samaria, e nesse caminho ela encontra, ou melhor dizendo, ele encontra uma mulher. No texto vai dizer que eles vão ter um diálogo,
E nesse diálogo, olha que coisa interessante. A mulher vai indagar a Jesus, tu és profeta. Porque Jesus começa a falar tudo o que está acontecendo sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher vai dizer, verdadeiramente tu és profeta. Só que a conversa não termina aí. Você vai olhar bem o texto, a mulher vai falar, nós somos samaritanos, vocês são judeus. Havia uma guerra entre eles, eram Brasil e Argentina. Ou melhor ou pior, não sei. Então, samaritanos não se davam bem com judeus, judeus não se davam bem com samaritanos. E ela vai indagar a Jesus dizendo, tu és profeta, tu és um homem de Deus. Só que nós, samaritanos, nós adoramos o nosso Deus, o Deus de vocês, lá nos montes. Porque foi lá que nós fomos ensinados a adorar, nos montes de Samaria. E vocês adoram ao Deus Todo-Poderoso, embora o templo fosse destruído, vocês adoram o templo. Vocês adoram em Jerusalém. Observe bem, Jesus vai olhando, vai escutando o que ela vai falar. Nós adoramos no monte, vocês adoram em Jerusalém, vocês adoram no templo. Aí Jesus, tremendamente, ele vai dizer para essa mulher, olha, não é pela geografia que se adora a Deus. Não é. Não é pelo lugar que você está que você adora a Deus. Não é pelo estado que você está que você adora a Deus. Talvez você não esteja com saúde hoje, mas está adorando a Deus. Talvez você não esteja empregado hoje, mas está adorando a Deus. Talvez você esteja com sua família desarraigada, destituída, mas você está adorando a Deus. Talvez as coisas não estão dando certo para você, mas você está aqui adorando a Deus. Talvez as coisas não estão bem indo do jeito que você planejou nesse ano de 2023, mas você está aqui honrando, adorando a Deus. Talvez as coisas, o quebra-cabeça não está se encaixando direito, mas está aqui adorando a Deus. Talvez chegou a notícia hoje ruim para você, aqui adorando a Deus. Talvez o teu filho esteja nas drogas, a tua filha esteja na prostituição, o teu marido esteja lá na porta daquele bar, não sai de lá, mas você está aqui, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque não é o lugar que nós estamos, não é o que acontece com nós. Sabe o que acontece? O que vale para Deus é como nós o adoramos, é como nós reagimos a Ele, é como nós celebramos a Ele, embora tudo esteja dando errado, tudo esteja sendo vindo contrário, vindo tempestade, vindo maremoto, não interessa. Quando eu e você, nós estamos na presença dEle, na habitação dEle, pode tudo estar dando errado, mas nós estamos aqui honrando e adorando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, de todo poder, de todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Não importa o que está acontecendo, em breve Ele se levantará ao teu favor, espere um pouquinho mais, que Deus, Ele fará o melhor para você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então o diálogo foi esse. Vocês adoram nos templos, em Jerusalém, nós adoramos no monte. E qual a resposta de Jesus? Uma das palavras mais sábias e que mais a gente entende na palavra de Deus. Jesus vai dizer assim, olha, chegará um tempo, não hoje, mas chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esse tempo chegou, irmão. Esse tempo chegou. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher de Samaria e para nós: não é no monte, não é em Jerusalém, não é no templo, não é somente no tabernáculo, não. É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Não importa o lugar, a circunstância que nós estejamos, é em espírito e em verdade. Quando aquela mulher olha aquela resposta de Deus, ela se encanta dizendo: como esse homem é, porque ela não sabia que ainda era o profeta, como ela dizendo que era o Salvador. Como que pode Jesus dizer isso? Em espírito, Fabiano, e é em verdade. Não importa o que está acontecendo, não importa onde você está desempregado, está doendo, eu estou na beira de uma depressão, enfim, minha vida
adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Você está dizendo, os verdadeiros? É porque existe falso. E quais são os falsos? Os falsos, sabe qual que é? É aquele que adora quando tudo está bem, quando a maré está boa. Esses são os falsos. Até eu adoro assim. 5 mil na conta, hein? Glória. Só 2 recebeu, né? Glória. É fácil adorar a Deus. Mas quando o bambu está gemendo, é os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E termina a palavra mais uma vez. Mais uma vez, agora de verdade. É um perigo quando o cara fala isso. Né? Termina a palavra. Não precisa abrir. Mateus capítulo 27, versículo 51. Jesus está indo para a cruz. 5 minutinhos só para mim, rapidinho. Só para terminar o texto e o final. Jesus está indo para a cruz. Quando Jesus vai para a cruz, todos nós sabemos a história. Ele vai para a cruz, humilhado, antes disso, ali na Via Cruz, coloca ele na cruz, dá um vinagre para ele pede água, dá um vinagre para ele, enfim, todo aquela dor que nosso Salvador teve. Só que uma das palavras tremendas, que eu amo, sabe qual que é? É a última palavra que ele vai falar. É a última. Ele respira, sente a morte, ele diz, está, o quê? Está consumado. Deve estar. Do grego, deve estar. Essa salvou a gente. Tinha pessoas 45 do segundo tempo dizendo, não vale a pena. Eu vou tomar chibatada por causa de Joel. Vou tomar chibatada por causa do Carlos. Eu vou tomar chibatada de ser humilhado, colocar uma cruz de espinho na minha cabeça por causa do caos. É ruim. Sai fora. Já pensou? Todos nós temos condenados ao inferno. Mas ele foi naquela cruz, apoiando, humilhado, deixou a sua honra, deixou a sua glória, veio dos céus, veio para o tabernáculo da terra, dizendo, eu que sou o tabernáculo, eu sou a habitação de Deus, eu que sou, e ele diz, está consumado, o tabernáculo está consumado, e ele diz, a Bíblia vai dizer que esse véu de ponta a ponta, ele foi rasgado. O que significa isso? O véu foi rasgado, o santo dos santos da qual você ficava daquele lado, e aqui o santíssimo lugar, não existe mais o véu, que o véu separava Deus dos homens, o véu com Deus, os homens queriam se aproximar de Deus, o sumo sacerdote dizia, fecha o véu, eles não podem vir para cá, porque aqui é o santíssimo lugar, aqui é a presença de Deus. Quando Jesus Cristo disse assim, eu sou o tabernáculo novo, está consumado, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 27, versículo 51, vai dizer, está consumado, o véu foi rasgado em duas partes, o véu foi rasgado, e o que significa isso? Que o véu foi rasgado, que você pode sair daí e entrar a qualquer momento na presença dele, no santíssimo lugar. Não existe mais véu, não existe mais separação entre o homem e Deus. O tabernáculo que tinha um véu no meio, dizendo, olha, vocês não entram para cá, porque a minha glória, a minha presença vai iluminar vocês. Hoje não existe mais isso, porque Jesus, o nosso tabernáculo, ele disse, está consumado. Pode vir me adorar, pode vir me exaltar, pode vir orar a mim, que eu vou escutar vocês, pode vir, porque estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não existe mais o véu, não existe mais nada que eu possa aprender, não existe barreiras que possa prender a nossa adoração, não existe barreira que possa prender a nossa oração a Deus. Ah, Senhor, irmão, eu fico furioso, muito furioso. Vou dizer uma coisa, nada tira mais a minha paciência de que crente coitado, meu Deus, não sabe quem é. Rapaz, você é a obra-prima de Deus lá em Gênesis, como dissemos. A Bíblia vai dizer que é a menina dos olhos de Deus lá em Gênesis. Vai dizer que você é muito maior que Salmo número 68, se não me engano, fizesse menor, um pouco de ano, menor do que os anjos, mas de glória e honra nos coroaste. Olha que coisa tremenda, eu vou repetir para você entender quem é você no reino dos céus. Você não é um banana, você não é um qualquer.
como nós pensamos que nós somos. O que o diabo faz, nós aprendemos a isso. Eu pisei na casca da banana, eu estou assim com o Senhor, Ele não ouve a minha oração. Mentira! Porque o véu foi rasgado, o tabernáculo está entre nós. Mas, ouça bem, Salmo número 68, algo parecido. Perdoe meu erro se eu errar, mas não interessa, o que interessa é a mensagem. Vai dizer assim: fizeste-nos menor do que os anjos. O salmista vai dizer: fizeste-nos, somos nós, os homens, menor do que os anjos. Nós somos menores que os anjos em poder, hoje. Mas olha o que ele vai dizer: em honra e glória nos coroaste. Existe uma coroa em cima da tua cabeça. Existe honra dentro de você. Você é menor que o anjo? Hoje sim, mas de honra e de glória nos coroaste. Ele coroou o anjo? Você já viu um anjo com coroa? Não. Mas você tem coroa. Você tem uma coroa. Fabiano, você entendeu, né? Você tem uma coroa, Fabiano. Você tem uma coroa. Você tem uma coroa. Você tem uma coroa. Todos nós temos uma coroa. Naquele grande dia, você vai pegar aquela coroa e Deus vai colocar pedras e diamantes, enfim, pedras e diademas dentro da sua coroa, para você ficar passeando lá na Nova Jerusalém. Por quê? Porque a coroa da glória de Deus, a coroa da glória de Deus não vai dar com o bolecinho da HD, da estilo, não, é com coroa de palha, não, é com coroa, porque você foi coroado hoje espiritualmente, mas lá nos céus você vai andar com coroa. Olha o que você é, você não é, irmão. As tuas orações, elas são ouvidas por Deus. Sabe que as coisas não acontecem hoje? Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: escreve um pouquinho mais, as coisas vão acontecer, mas acontecem para aqueles que perseveram, mas que você não é qualquer, não é. Você é a glória e a coroa do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, você está entendendo um pouquinho mais a respeito do tabernáculo? Resumindo a história, mais um minutinho, resumindo a história. Deus, Ele quer ficar entre os homens. O que Ele faz? Vou fazer com que Moisés, Israel, façam um tabernáculo. Eu quero habitar no meio deles. Eu quero ficar junto deles. Eu quero sentir a eles a presença deles, muito perto deles. Pois bem, o tabernáculo ele foi extinguido. Veio o templo de Davi, ou melhor dizendo, de Salomão. Quando o templo veio, a adoração a Deus Todo-Poderoso no templo foi tremenda. Só que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. O templo foi destruído. Pois bem, o templo quando foi destruído, o diabo pensou que a glória de Deus não existiria mais. Israel vai para um lugar, Israel vai para o outro, Israel vai para cá, Israel vai para lá. Eles não têm tempo para adorar. A presença de Deus não está no meio deles mais. Deus saiu da presença deles. Não. Deus, quando chega agora no Novo Testamento, Ele envia o seu Filho amado. Para quê? Para que João capítulo 1, versículo número 14 dissesse: eis que chega o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é o nosso tabernáculo vivo, meu irmão. A presença dele é em qualquer lugar, é em qualquer momento, é em qualquer lugar, é em qualquer momento, é em qualquer lugar, é em qualquer momento, é em qualquer lugar, é em qualquer momento. A presença dele, porque ele é o nosso tabernáculo, é a nossa cobertura. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Deus é tremendo, irmão. Quando você vê aqui uma mensagem sobre tabernáculo, olha Êxodo, Levítico, que mais onde tem, no Novo Testamento também tem Atos ali, Mateus, começa a recordar a mensagem. É muito importante o tabernáculo. Ficou no Velho Testamento no passado? Não. Jesus é o nosso tabernáculo, a nossa cobertura. Ele está aqui nesse momento, no meio de nós, para que nós pudéssemos celebrar a Ele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom, irmão. Irmão, se você tiver tempinho, ouça o meu conselho. Eu sei que nós praticamente somos escravos das redes sociais, Facebook, Instagram, qual outro é? Nunca tem outros nomes aí. TikTok. WhatsApp nem tanto, porque WhatsApp é mais que mensagem, enfim. Mas
Eu te desafio, irmão, a esquecer um pouquinho, 10 minutos disso daí, pega isso aqui. Vou pegar a Bíblia no seu celular. Você vai ver coisas tremendas aqui, que Deus vai falar, que parece que não tem importância nenhuma. Parece que não tem importância. Mas quando você vai entender a palavra do Senhor, fala, meu Deus, como que tabernáculo não tem importância? Como isso não tem importância? Como a presença de Deus não tem importância? Como é que Deus se manifestou para os povos, lá no Velho Testamento, através de cabanas, de tabernáculos? E depois ele se manifesta através dos templos. Não existe mais isso? A glória de Deus parou? Claro que não. Parou, irmão? Não parou. Por quê? Porque Deus tem mais estratégias ainda. O plano A de Deus ainda está no plano A. Ele falou assim, no Gálatas 4:4, no fim dos tempos veio a plenitude de Deus, aquilo que é nascido de mulher, para cumprir as promessas de Deus em perfeição. Jesus veio em perfeição no tempo certo, na hora certa. Não foi tempo errado e hora errada, não. Por quê? Porque havia necessidade do homem ter um tabernáculo. Havia necessidade do homem ter a presença de Deus. Porque o homem estava desarraigado, sem tempo, sem nada. E nós hoje temos essa oportunidade de ter um tabernáculo vivo que é Jesus Cristo. Então não desperdice esse tempo, irmão. Não desperdice esse tabernáculo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque ele disse, está consumado e tudo estava naquela cruz e nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos te exaltar e te glorificar nessa noite, porque nós aprendemos um pouquinho mais de ti, Senhor. Aprendemos a respeito da sua palavra, que ela é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. E ela é apta para discernir os pensamentos e os corações, Senhor, a divisão da alma e do espírito. Nós queremos te exaltar e te glorificar, porque o Senhor, meu Deus, aprove falar através do teu Espírito, Senhor, a tua igreja nessa noite, que o Senhor tem planos e planos para toda a humanidade, que nós somos, Senhor, a coroa da tua criação, Senhor. Que tudo se converge, Pai amado, a ti, em adoração, em espírito e em verdade. Que nós somos, Pai amado, verdadeiros adoradores, não pelo que tu fazes, Senhor, mas pelo que tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nos abençoa. Tu és o Deus que nos livra. Tu és o Deus que nos salva. Tu és o Deus que nos honra. Nessa noite nós queremos te glorificar, Senhor, por esse tema tabernáculos, na qual o Senhor, meu Deus, quando chegava no Velho Testamento, queria se mostrar ao povo, mas não poderia de qualquer maneira, porque a tua glória chegasse perto do ser humano, aquela pessoa era fulminada. Tamanho é o seu poder, tamanho é a tua glória. Mas o Senhor fez com que habitasse entre os homens através de um tabernáculo, e todos aqueles que invocassem o teu nome, Pai amado, o Senhor estava ali no meio, e aquela glória vinha sobre aquele lugar. E Israel tinha ali um tabernáculo, Israel tinha ali a arca da aliança, simbolizando a tua presença, Senhor, e o teu poder. E aonde Israel ia, havia vitória. Aonde Israel ia com o tabernáculo, havia poder. E os povos tremiam e temiam diante de ti. E veio o povo de Israel, veio o tabernáculo de Israel, veio a arca da aliança. Nós estamos perdidos, porque o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas um dia o tabernáculo não existiu mais. Veio o templo do Senhor, e o templo do Senhor derramava a sua glória. Mas também um dia o templo não existiu mais. Ficou as lamentações do povo que olhava para trás e dizia, naquele tempo manifestava a presença de Deus aqui, e hoje não se manifesta mais. Mas o Senhor mandou Ageu dizer um recado tremendo, dizendo assim, fala para o meu povo, que a glória da segunda casa será melhor e muito maior do que a primeira, porque a primeira era um templo suntuoso, era a presença minha que estava ali, mas a glória da segunda casa será muito, mas muito maior. Mas o templo também foi destruído, e agora nesse tempo, Senhor, nós aprendemos que o teu Filho amado Jesus Cristo foi destituído de toda a glória dos céus e na terra, e Ele veio para nos honrar, Ele veio para nos abençoar, se tornou o nosso tabernáculo, mas não um tabernáculo feito
por mãos humanas, não um tabernáculo feito ali por papel, ou um tabernáculo feito ali por panos, não, um tabernáculo feito não ali por tijolos, um tabernáculo feito por ouro, por prata, não, ele foi feito segundo o teu coração, Pai amado, o coração de Jesus Cristo, um tabernáculo vivo. Esse tabernáculo vivo é o tabernáculo a qual nós podemos nos achegar a qualquer momento e a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer hora. Sabe por quê, igreja? Porque o véu se rasgou, o véu se rasgou, e você pode se achegar ao nosso Deus. Você não precisa do sumo sacerdote, você não precisa de sacrifício, você não precisa queimar incenso, você não precisa nada disso, você só precisa dobrar os teus joelhos, você só precisa abrir a sua boca e honrar e glorificar a Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu tabernáculo, Tu és a minha habitação, faz de mim, Senhor, a Tua morada. Aí o Espírito Santo de Deus teve uma grande ideia: vamos ao homem e vamos habitar dentro dele, e hoje Jesus Cristo é o nosso tabernáculo, e nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita dentro de nós. Você não é um qualquer, meu irmão, minha irmã, você não é um qualquer, você é o tabernáculo do Espírito de Deus, e Ele habita dentro de você. Se lembre sempre dessa palavra: Deus, Ele é, aleluia, o teu grande Salvador.